Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho uma reclamação, assim, pesada a fazer. É um absurdo isso. Esse ambiente aqui, os intercessores, o louvor, a atmosfera, a gente já chega aqui quente, a gente já chega com o coração queimando pelo Senhor. Quem está queimando aí nessa noite? Metade das pessoas. Quem mais está queimando pelo Senhor aí no seu lugar? Como é que está o pessoal do fundo? Está queimando aí pelo Senhor? Olha lá onde lá. Eita, glória a Deus. Existe um valor gigante na restauração que o Senhor tem para a nossa vida. E nessa noite a gente vai aprender um pouquinho mais e receber essa restauração do Senhor, que é em todas as áreas. Quem acredita que o Senhor quer restaurar muitas áreas na sua vida aí? Amém? Eu queria começar lendo uma parábola, a parábola do filho pródigo. Tem água aqui o suficiente. Vamos lá para Lucas 15, a partir do verso 11. Olha o que a palavra do Senhor, olha o presente que a gente tem escrito aqui pela palavra de Deus, gente. Tá aí já? Agora sim. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. E, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, anote isso, quando finalmente ele caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. E no verso 18, a gente continua: vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. E então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. No verso 21, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aqui nós temos alguns simbolismos, alguns pontos que a gente entende que Deus tem restaurações completas para a nossa vida. E uma delas a gente encontra quando aquele homem, aquele menino volta à sua casa arrependido, e o pai o olha, o pai estava aguardando na porta da casa, o pai olha, corre ao encontro dele e o beija. O que esse beijo representa? Ele representa que o pai mostrou amor, ele mostrou compaixão. Ali a gente encontra o momento em que a vida daquele homem, daquele garoto, foi restaurada na forma emocional e familiar.
As suas emoções naquele momento acabam de ser restauradas porque o pai o ama, o pai o beija, o pai o recebe. O pai não o questiona, o pai não fala: o que você fez, por onde você andou? O pai apenas o estava aguardando e o beijou. O filho estava todo sujo, fedido, com roupas rasgadas, sem dinheiro, sem para ele, sem dignidade, sem talvez o brilho no olho, o brilho no rosto de chegar e falar: pai, voltei. O pai não estava nem aí. O pai olhou e falou: vem cá, eu te abraço, eu te beijo. Nesse momento, a aliança deles é restaurada, mas é restaurado de fato a saúde emocional daquele garoto e a família. Deus tem o melhor da inteligência emocional para nós, os nossos relacionamentos e principalmente a restauração da nossa família. Um dos pilares, o pilar da sociedade é a família. Fala para o irmão que está aí do seu lado. O pilar da sociedade é a família. O pilar da sociedade, fala de novo, é eu e você. É isso. Nós somos esse pilar da sociedade. Como família nós somos. E a igreja é o pilar que sustenta isso também. E nós somos igreja, nós somos família. Até porque aqui na Casa de Oração a gente fala: não é simplesmente um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Ah, mas eu não tenho família. Você tem. Nós somos uma família. Nós somos um lugar, um abrigo, um recurso aonde você pode pertencer. Não simplesmente ir e vir, frequentar. Ah, eu estou bem hoje, vou na igreja. Não estou bem, não vou. Ah, eu não estou bem, agora eu vou. Estou bem, não preciso mais de Deus. Não, Ele quer que você pertença a um lugar, seja parte da família. E aqui no caso, houve a restauração da vida daquele garoto, daquele homem. Não se fala a idade, certo? Mas ele era o filho mais novo. Então, tende a pensar que ele era um pouco mais novo mesmo. A gente tem também, ali no verso 22, que o pai pediu aos seus servos: tragam rápido e coloque um anel no dedo dele. Mas por quê? Por que foi tão fundamental ao filho voltar, colocar um anel no dedo dele? Naquela época, os grandes gerentes de fazendas e negócios e comerciantes e pessoas que tinham autoridade tinham um anel. Esse anel, em assinatura de contratos, em grandes negócios, eles carimbavam um papel ou qualquer coisa com aquele anel. Quando aquele homem recebe um anel novo em sua mão, existe a restauração da autoridade na vida dele. Existe a restauração do seu trabalho, das suas finanças. O pai olha e fala: não importa o que você fez, eu agora restauro a sua autoridade, eu restauro a sua área de trabalho e eu restauro as suas finanças. Aqui na Casa de Oração eu escutei um testemunho há alguns dias de um colega e houve uma restauração muito grande nas finanças dele de um mês para o outro. De uma reunião que eu convidei ele para vir, ele falou: não tenho nem dinheiro para pagar o combustível. Aí eu falei: que essa seja a última vez que você fale isso para alguém. Aí está a nossa parte como profeta. É o que eu aprendi nas quartas aqui no Portal Profético. Nós somos portal profético na vida das pessoas. Se alguém falar algo para você, você vai liberar uma palavra profética de vitória, de crescimento, de abundância, de prosperidade. Você não vai concordar com ele: ah não, está quase R$7. Ai, que governo absurdo. Não, você vai ser o quê? Um profeta. Boca de Deus. E aí eu falei: você é a última vez que você está falando isso aqui agora para alguém. Dito e feito, Deus fez uma revolução na vida dele, da família dele, de um mês para o outro. Na outra reunião que a gente marcou, ele foi e testemunhou, e houve de verdade a transformação da água para o vinho. Ali existiu a restauração completa na área financeira daquela família.
Para Deus restaurar a área financeira, restaurou também o trabalho, restaurou a autoridade dele no meio onde ele trabalha. E é isso que Deus está falando para nós quando a gente vai até Ele. Pai, eu estou voltando a Ti. Ele vai falar, ok, então eu restauro na sua vida a autoridade, as suas finanças e o seu trabalho. Também no verso 22 está escrito, tragam a melhor roupa da casa. Não, traz lá um pano de chão, enrola aí no corpo do menino. Não, tragam o quê? A melhor roupa da casa. Trazer essas roupas novas, vestes novas, na Bíblia inteira mostra para nós que Deus está te curando, te limpando e principalmente restaurando a sua identidade. Aquele filho, quando estava no meio do deserto, perambulando com roupas rasgadas, ninguém olhava para ele e falava, nossa, certeza que ele é filho de um grande fazendeiro, de um grande rico, ele é filho de um Senhor muito poderoso. A identidade dele havia sido perdida, vocês entendem? Se a gente vê um policial à paisana, é muito difícil nós sabermos que ele é um policial. Quando ele está fardado, você tem o quê? A identidade dele bem aparente. Nós como filhos, por que ele quer nos dar vestes novas, roupas novas? Para que a sua identidade seja restaurada e seja aparente para que as pessoas vejam, uau, ele foi restaurado. Eu também quero ser. Eu também quero isso para a minha vida. Nós somos o espelho da glória do Senhor aqui nessa terra. Nós somos como Pedro, partículas de pedra que vêm da pedra angular que é Jesus. E Ele quer isso para a nossa vida. Ele quer restaurar a nossa vida e restaurar a nossa identidade. Amém? Quem está acompanhando aí? Amém? E nós temos um quarto ponto, uma quarta restauração aqui nesses versículos, que é quando o pai fala, e tragam também sandálias, e coloquem nos pés dele. O que essas sandálias representam? Representam assim, filho, eu sei que você andou por aí, percorreu os caminhos que você mesmo escolheu, mas agora eu coloco sandálias novas, porque eu vou guiar o seu caminho. Eu vou conduzir a sua vida. Claro que se você deixar, eu vou guiar, eu vou restaurar. Até porque, naquela época, olha isso gente, é forte. Quem está preparado? 3 pessoas, então tá bom. Quem está preparado? Escravos andavam descalços, filhos andavam com sandálias. Os escravos da casa, aqueles que não tinham direito algum, andavam descalços, queimando o pé no sol quente, na areia quente, enquanto que os filhos do Senhor tinham sandálias novas, que tinham seu caminho guiado e os protegiam do chão quente. Então ele restaura o quê? Ele restaura aqui principalmente a nossa mentalidade. Ele restaura a sua mentalidade e ele te mostra, meu filho, você não deve mais achar que você é um escravo. Tem até aquela música, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós não somos mais escravos. Nós não pertencemos mais ao mundo das trevas. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, temos direito a sandálias novas que guiam o nosso caminho e nos protegem do chão quente. Faz sentido isso para você? Deus tem o total interesse nisso. Ele quer nos restaurar em todas essas áreas. Por que nós temos aqui essa imagem para esse banner, para esse tema, o valor na restauração? Aqui nós temos um vaso, né? Quem consegue identificar que isso aqui é um vaso, né? Metade de um vaso. Esse é um vaso que pode ser de barro, que pode ser de cerâmica, e na cultura japonesa, de muitos anos atrás e hoje continua sendo replicado, quando um vaso se quebra, quando um vaso ele cai no chão ou
se espatifa, o que a gente olha? Quebrou, acabou, não tem mais valor algum. Mas alguns artesãos pegam aquele vaso, remontam ele e colam com ouro. Isso aqui é ouro. É uma técnica chamada kintsugi. Quem quiser pesquisar, tem filmes, tem vídeos e é lindo. E Deus falou muito comigo quando eu vi isso. Quando nós nos quebramos, quando a vida nos quebra, eles não dão valor algum para nós, não é verdade? Mas Deus olha e fala: uau, que oportunidade de agora colar e colocar o meu DNA, o ouro, nessas entranhas, colando tudo novamente. E aí existe o valor na restauração. Quem entende comigo que antes o vaso valia, sei lá, alguns reais? Quanto vale agora um vaso cheio de ouro? Hã? O mundo não te dá valor. Mas Deus, quando Ele te restaura, você tem muito, muito mais valor. Então o valor está na restauração que Ele faz na nossa vida. Agora, eu vou deixar Ele me restaurar? Eu vou permitir que Ele faça isso, porque o Senhor é muito gentil. Ele bate na porta do seu coração, e se você abrir, Ele vai entrar e vai mudar tudo. Vai mudar os móveis de lugar, vai colocar esse tapete para lá, e vai ser restaurado aquele lar. Restaurado o seu coração, restaurado as suas finanças, sua mentalidade, a sua identidade, o seu emocional. Tudo vai ser restaurado porque você permitiu, você deu liberdade a Ele. E agora você vale muito mais. Você é muito mais valioso do que um vaso kintsugi desse. Quem realmente acredita nisso? Amém? Então, eu queria continuar lendo a palavra lá em Jeremias 18, no verso 1. E olha o que diz. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Gente, não, só uma pause. Imagina que privilégio, né? Você escutar a voz do Senhor assim, ó, audivelmente. Ei, João, vai naquele lugar que eu vou falar com você. Quem iria correndo aí? A maioria talvez falaria: que voz é essa? Que loucura é essa? O que está acontecendo? De verdade, é essa voz que a gente escuta todas as vezes quando a gente vai ao culto, quando vai à igreja. É o Espírito Santo falando: vai hoje, vai, que eu quero falar com você. Mas vamos continuar, nem era isso. Vamos lá. Então, aí Jeremias falando: fui à casa do oleiro, o vi trabalhando com a... Aqui está cortando ali. Roda. Mas o vaso de barra que ele estava formando se estragou-se. Em outras versões está escrito: quebrou-se. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. A outra parte de fazer outro vaso a gente deixa para outra mensagem. Eu queria trazer a questão de o vaso estragou-se, quebrou-se na mão do oleiro. Não foi o oleiro que falou: vou te quebrar, vou arrebentar com você e refazer. Porque aqui nós temos duas opções. Primeiro, ou a vida, as circunstâncias te quebra, ou você se quebra e se aquebranta diante de Jesus. Só existem essas duas opções. Não existe mais nenhuma outra. Ou a vida te quebra, ou você se quebra. Você se rende, você se entrega e fala: Pai, estou aqui, restaura, pode me colar novamente, coloca o teu DNA, coloca o teu ouro nas minhas entranhas, coloca algo que vai me deixar ainda mais forte, ainda mais valioso, ainda mais vigoroso. Então, cada pedaço quebrado, cada oportunidade que você tem de se render ao Senhor e se quebrantar, se ajoelhar, render o seu coração,
é uma oportunidade dele colocar o DNA dele em você. Quem entende, já viu desenhos do DNA, da cadeia de DNA, né? É um espiral e tal, algumas linhas de DNA. Por que a gente também não pode colocar que essas linhas de puro ouro, né, o Senhor reconstruindo e falando, ok, nesse lugar aqui que você deixou eu reconstruir, não é mais você, sou eu. Você entende? A gente está aqui, ó, a gente está aqui, estou aqui, mas essa parte aqui, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Cristo está em nós, está dentro de nós, o DNA dele está dentro de nós, enraizado em nós, porque eu decidi me quebrantar, eu decidi me entregar a ele, eu decidi eu mesmo quebrar aos pés do Senhor. E às vezes você tem a vida que te quebra e você tenta disfarçar, Deus, eu vou esconder de você, mas ele sabe que você já está quebrado. Eu quero esconder essa rachadura. Relaxa, Deus te conhece. O filho pródigo foi uma mistura dos dois. Ele saiu de casa, perdeu tudo, desperdiçou tudo, quebrou. Na verdade, a vida o quebrou. As circunstâncias o quebraram. Ele ficou todo em pedaços. Voltou à casa do pai e ali também ele terminou de quebrar mais um pouquinho. Deixa eu terminar de quebrar mais um pouquinho, eu vim aqui ser restaurado. Então nós podemos ter as duas coisas acontecendo também. A vida nos quebra e a gente, para terminar de quebrar tudo, a gente fala, Pai, eu me rendo a Ti. Os Teus planos são maiores do que meus planos, Seus sonhos maiores que os meus sonhos. O que eu quero não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer para mim. Eu me quebranto aos teus pés. O que é o coração quebrantado? Um coração totalmente rendido a Ele, que não tem mais as barreiras, não tem mais as paredes internas. É um coração que foi quebrado para ser reconstruído, restaurado pelo Senhor. Faz sentido isso para você? E você concorda comigo que, até se você ver os vídeos, vamos colocar assim, de 100% do tempo para um vaso desse, você precisa de talvez 1 segundo para quebrar. Só uma martelada já quebra, não quebra? Se escorregar esse copo aqui, talvez aqui não vai quebrar, mas se fosse um chão duro, quebraria, não quebraria? Então, o mais fácil não é quebrar, é ajuntar novamente. O que isso quer dizer? Que a nossa parte é nos quebrantarmos, e a parte mais difícil é dele, que é juntar tudo novamente e colocar o DNA dele em nós. Você entende que Deus é tão maravilhoso que eu não preciso nem me preocupar em como eu serei restaurado? Eu não preciso nem me preocupar, porque é Ele quem vai me restaurar. Deus faz o que o Senhor quiser fazer, estou aqui rendido, quebrado, para o Senhor fazer novamente. E você nem sabe como que Ele vai colar, passar o ouro, vai fazer tudo, mas você vai ser restaurado. Vocês entendem que a parte mais difícil sempre vai ser a do Senhor? Gustavo, mas eu trabalho e tal, e Deus não me prospera. Ei, a parte mais difícil Ele já fez. Ele entregou o Filho dEle por você naquela cruz. Você está aqui, respira assim, ó. Mesmo de máscara, vem meio assim, né? Mas respira de novo. Uau! Você sabe o que o oxigênio tem que fazer, entrar, passar pelos bronquíolos, alvéolos, aí ter separação de nitrogênio. Gente, que loucura que é, não é? Alguém consegue fazer isso sozinho? Não, é Ele quem faz. A parte mais difícil é sempre o Senhor que vai fazer. A outra que nos compete é muito, mas muito mais fácil. Meu filho, dizima. Meu filho, estuda. Meu filho, trabalha. Faz curso. Vem na igreja. Ora, jejua. São partes extremamente fáceis. A mais difícil, é só Ele que consegue fazer. Alguém consegue recolar um vaso todo quebrado de forma perfeita? Não, só Ele consegue. Eu queria ler com vocês, só um ponto final nisso aqui, é o seguinte,
Ele é especialista em vasos quebrados. Fique na mão dele. Como a gente leu agora em Jeremias, talvez ali naquele momento que o vaso se quebrou, ele poderia ter a oportunidade de fugir do oleiro. Estou fugindo, imagina o tanto de caquinho correndo assim no chão, né? Os desenhos trazem a nossa imaginação. Imagina o tanto de caquinho de barro correndo assim, não quero ser restaurado. Você tem essa opção, não tem? Tem. Mas não há lugar melhor do que se quebrantar, se arrepender e se render do que a presença de Deus, do que a casa de Deus, do que com uma família que te acolhe, que te abençoa, que te cura. Mas eu quero ir para a rua. Você vai quebrar lá e não vai ter nenhum oleiro para te curar, para te remendar e te restaurar. Aqui é a casa do oleiro. Ele tem todas as ferramentas, toda a paciência, todo o know-how, né? Toda a expertise para poder restaurar você. E não voltar a como era antes, não. Você acha que ele quer de verdade um vaso igual era antes? Ele quer o quê? Um vaso muito melhor, muito mais valioso, mais resistente, que agrada aos olhos, próspero em todas as áreas. Em Miqueias, no capítulo 7, verso 18 e 19, olha o que está escrito, gente. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retenha a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tomarás a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Enquanto Ele te restaura, Ele não te questiona. Enquanto Ele te restaura, Ele te ama. Enquanto Ele te restaura, Ele não tem o porquê ficar jogando na sua cara o que você fez. Quem aqui erra? Levanta a mão. Quem não levantou já errou, hein? Todo mundo aqui erra, não erra? Mas por que na Bíblia Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Gente, mas Davi fez cada loucura, não fez? E acho que a gente não faz também, né? A gente faz. Mas qual a diferença de Davi, por exemplo, para uma pessoa comum? Para ser considerado o homem segundo o coração de Deus? A velocidade com que ele se arrependia e voltava aos braços do Senhor. A velocidade e a vontade e a sede que ele tinha em: Pai, acabei de quebrar aqui um pedaço, uma asa aqui, um pedaço do meu vaso se quebrou, vem cá, restaura rapidinho, pelo amor de Deus, pelo seu amor. Agora, na nossa mente religiosa, na incredulidade, quando a gente erra, a gente fala: ixi, não vou nem na igreja, Deus não vai nem querer falar, nem me ouvir. Ele não vai nem querer que eu peça perdão de novo, que eu já pedi semana passada desse mesmo negócio. Nossa, meu Deus. Quem nunca, né? Mas Ele está olhando o seu coração e a sede que você tem para ser restaurado. E como está escrito em Miqueias, Ele joga todos os nossos pecados, todas as transgressões no mar do esquecimento. Se nem Ele lembra, por que eu vou ficar lembrando? Se nem Ele lembra, por que eu vou ficar me martirizando? Na Bíblia nós temos a história de Saulo, que depois se torna Paulo. Saulo foi acometido de um grande brilho, uma grande luz, fica ali cego por 3 dias e aí dali ele é restaurado, curado e o seu ministério começa. Ele escreveu 13 livros da Bíblia, teve uma grande relevância no ministério de tudo da Bíblia, né? Mas imagina, ele lá, depois de escrever 13 livros, ele ficar se martirizando, ele já todo repleto de ouro no seu DNA, nas suas entranhas ele fica assim: nossa, mas que absurdo, como que antes de conhecer a Cristo, eu matava cristãos, eu mandava matar, eu era um exterminador de cristãos.
Se Deus jogou tudo aquilo no mar do esquecimento, por que que Paulo, por que que nós, por que que eu, por que que você iremos ficar nos martirizando e relembrando? Quando você faz isso, você não dá espaço mais para Ele restaurar o que falta ainda de DNA para ser restaurado. Faz sentido isso para vocês? Amém. E o maior interessado em mostrar as suas rachaduras, mostrar os seus defeitos é o diabo, Satanás. Ele vai ficar o quê? Você errou, você fez isso, você fez aquilo, olha essa rachadura, olha esse defeito, olha esse pedaço quebrado desse vaso. Você não merece o amor de Deus, você não merece a restauração. Aí você vai falar, não, diabo, não aceito essas palavras sobre a minha vida. Eu serei restaurado e a vontade dele vai ser colocada dentro de mim. O DNA dele será imputado dentro de mim. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. O diabo já está debaixo dos nossos pés. As portas do inferno não resistem à igreja. Não é a igreja que é omissa, é a igreja que ataca. É a igreja que arromba as portas do inferno para resgatar a vida, sabia? Não é você ser omisso, não, é o contrário, é a gente que vai atrás de resgatar as vidas. E ele tem toda a intenção, o diabo tem toda a intenção de não nos deixar ser restaurados. E, por último, nós temos o versículo em Amós, capítulo 9, verso 11, que diz muito sobre essa casa de oração e sobre o culto, tema nosso que é casa de Davi. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e olha o que está escrito, eu repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade. Existiu o tabernáculo de Moisés, de Salomão, mas nada agradou mais ao Senhor do que o tabernáculo de Davi. E ele fala que vai levantar novamente o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi será levantado nessa cidade de Franca através da casa de oração, através de igrejas relevantes, através de pessoas relevantes, através da igreja que somos nós. E como que ele vai fazer isso? Reparando as suas brechas. Ou seja, para o tabernáculo de Davi ser restaurado, nós temos que deixar o quê? As nossas brechas serem fechadas, restauradas. Que a vontade dele entre nessas brechas, que o DNA dele entre, que a vontade dele entre, que tudo dele entre onde nós somos fracos. E de verdade, pela palavra do Senhor, o ouro representa a pureza, a presença, a aliança. Aquele jovem, quando recebeu um anel que deveria ser de ouro, ele teve uma aliança restaurada. Agora, você consegue, vamos colocar o seguinte ponto. Esse vaso aqui, se ele cair novamente, aonde que ele poderia quebrar? Onde não tem o ouro, correto? Ele vai quebrar aqui, vai quebrar aqui, vai quebrar aqui, ou seja, quanto mais vezes nós nos aquebrantarmos diante do Senhor, mais ouro teremos em nós. Então ele tem o total interesse que você se quebrante, quebre o seu vaso diante dele, para que o DNA dele seja completo, e você em um momento oportuno, seja inteiro de ouro. Inteiro. E eu acredito que esse momento de verdade vai chegar quando nós estivermos na glória com Ele. Nós não seremos perfeitos aqui. Nós queremos e buscamos ser perfeitos. Para sermos perfeitos, a gente tem que quebrar o máximo possível. Vai ficar só um pedacinho que lá no céu vai falar, tá aqui, ó, agora você é inteiro de ouro e agora pode andar nas ruas de ouro. Ande nas ruas de ouro. Esteja comigo. Seja puro, agora você já é puro, já é perfeito como eu sou. Ele quer nos restaurar em todas as áreas.
na área da nossa família, nas nossas finanças, no seu trabalho, no seu casamento. Existem ferramentas, existem cursos, existe irmão que pode orar por você, mas nada vai substituir você mesmo se render, você mesmo se entregar, você mesmo falar: Pai, eu quebro o meu vaso, eu me quebro diante de Ti. E com isso o orgulho vai embora, o achismo vai embora, vamos colocar assim, eu ser Deus de mim mesmo vai embora. Nós não queremos prover a nossa vida, nós queremos ter um provedor. Amém. Pode retirar para mim, por favor? Eu queria convidar você a ficar de pé aí agora no seu lugar. Ó Espírito Santo, aumenta a Tua presença aqui, Pai. É a única coisa que te pedimos, Senhor. Aumenta a Tua presença, Senhor. Eu queria que você cantasse essa música com muita verdade. Se você não sente que é o momento de você se quebrantar, não cante. Mas Ele quer que nós cantemos para Ele: Pai, eu quebro o meu vaso, eu quebro a minha estrutura, eu me rendo a Ti, para que o Senhor venha e faça a sua parte dentro de mim, para que o Seu ouro, a Sua pureza, a Sua natureza esteja enraizada em mim. Amém?